Até recentemente, pouco se sabia sobre o que havia nos confins do Sistema Solar. Mesmo a descoberta de planetas anões e asteroides além da órbita de Plutão é relativamente recente, ocorrida em 1992. Mas o que acontece em um local distante do Sol e como é esse local? Somente foi possível saber muito posteriormente, há poucos anos, com os dados coletados pelo famoso New Horizons. Olá, pessoal! Então, o que será que existe lá? Por que, no futuro, esse local será de difícil acesso para as espaçonaves? E qual a sua relação com lendas antigas? Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca, fique bem à vontade que já vamos começar. Então, vamos em frente. A vida no Monte Hindaflau. Você já ouviu falar no bravo cavaleiro Siegfried ou na lenda do tesouro amaldiçoado de Nibelungo? Essa história maravilhosa provavelmente se originou por volta do século VI, onde hoje é um território francês e se tornou muito popular em toda a Europa. Cerca de 1500 anos depois, o grande compositor Richard Wagner compôs uma ópera baseada nessa história, que foi transformada em filme por diversas vezes nos séculos 20 e 21. Uma versão dessa história, a Saga dos Volsungos, tem uma anedota que ilustra perfeitamente esse vídeo. Siegfried, chamado de Sigurd na língua viking, viaja com o rei Gunnar para o castelo de Brunhild, que é considerado uma rara guerreira que o rei Gunnar deseja como sua esposa. Brunhild vivia na montanha de Hindafal, cercada por uma parede de fogo que apenas Sigurd conseguia escalar. E então, não vamos contar o restante para não estragar a história. Fique à vontade para assistir a ópera ou o filme. Além disso, esse não é um canal de história da Europa medieval. Entre os mitos e lendas esquisitas de povos do mundo, a história da Muralha de Fogo não é a mais estranha que se possa imaginar. Apesar de que as recentes observações do espaço revelaram a possibilidade de existir essa muralha. Descobriram que todo o nosso sistema solar se parece com o Monte Hindaflau. O sistema solar é cercado por uma parede de chamas terrivelmente quente a cerca de 50 mil graus Celsius. Os 50 mil graus é 10 vezes mais quente que a superfície do Sol. As primeiras demonstrações de existência dessa parede de chamas foram em 1992, durante a análise de dados recebidos da famosa sonda espacial Voyager. Mas ainda estava muito incompleta e deixava muitas aberturas para diversas interpretações. Então, os cientistas sem alternativas fizeram apenas alguns comentários, mas decidiram arquivar esse assunto e aguardar o envio de uma nova sonda espacial posterior à Voyager. Assim, uma nova chance veio com o lançamento da New Horizon. Essa foi a primeira sonda espacial que estudou Plutão em detalhes. Em 2018, essa sonda descobriu essa parede. Uma nuvem brilhante e extremamente quente que viria a ser conhecida como parede de hidrogênio. Mas de onde surgiu isso? No futuro seria perigoso os humanos passarem por esse lugar em naves espaciais? Será que o Sigurd cósmico do futuro seria capaz de atravessar essa parede? O Sol e o vento solar. Para entender como a parede de hidrogênio é formada, devemos antes explicar um pouco sobre o vento solar. O que nos faz lembrar dos ventos solares geralmente são erupções solares ou os danos causados por ele. Ou também lembramos quando imaginamos os futuros navios à vela solar, certo? O vento solar é a emissão contínua de partículas provenientes da coroa solar. A coroa solar é a parte externa e muito quente da atmosfera do Sol. As partículas que são geradas pelo campo magnético do Sol ganham calor e velocidade e voam em direção ao espaço sideral em alta velocidade. A região do meio interestelar, onde o vento solar viaja a uma velocidade de 100 km por segundo ou mais, equivalente à velocidade do Sol, chama-se heliosfera. No fundo da heliosfera, que é próximo da Terra, as partículas do vento solar avançam a velocidades altíssimas, de centenas de quilômetros por segundo. A quantidade de partículas também é enorme, que os pesquisadores estimam em cerca de 1 milhão de toneladas de material emitido pelo vento do Sol a cada segundo. A velocidade das partículas no vento solar cai gradualmente com o aumento da distância com o Sol.
Longe da órbita de Plutão, cerca de 75 a 90 unidades astronômicas de distância do Sol, a velocidade cai para menos de 100 km por segundo, onde as partículas emitidas pelo Sol colidem com uma parede de gás que cobre o espaço interestelar. Esta zona é chamada de zona de choque terminal, ou Terminal Shock Front, em inglês. Após passar por essa zona, o vento solar se move através do espesso meio interestelar, mas não consegue se mover suavemente. As partículas do vento solar, além de estarem cansadas pela longa jornada, são impedidas de avançar pelas camadas externas. Quando uma partícula perde sua força, perde também velocidade e passa a fazer parte do meio interestelar e para de se mover. O local onde isso ocorre é o que os cientistas chamam de heliopausa. É onde termina a heliosfera e começa o espaço interestelar. Se não fosse a rotação do Sol e sua órbita ao redor da Via Láctea, haveria apenas uma estrutura imóvel e uniforme. No entanto, como o Sol gira e o campo magnético também gira em torno do seu eixo, ele forma uma estrutura espiral, que os cientistas chamam de corrente heliosférica difusa. Por outro lado, o movimento orbital do Sol no meio interestelar pode ser comparado a um barco veloz sobre as ondas. Outras estrelas, além do Sol, também enviam ventos para o espaço sideral, de modo que o meio interestelar recebe também outros ventos. Quando o Sol se move para lá, ocorrem ondulações, que chamam de choques em arco, que pode ser comparado com as ondas de proa, que são as ondas que se formam na proa de um barco. Parede de chamas. A parede de hidrogênio quente está nesse local chamado choque em arco, longe de Plutão e ainda mais da Terra. O mecanismo de formação ainda não foi totalmente elucidado. É possível que o gás interestelar, aquecido pelo duplo bombardeio do Sol e de outras estrelas, seja empurrado pelo movimento do Sol, condensando-se e causando um choque em arco. Estudos recentes produziram extensos mapas 3D, que incluem o vento solar, a heliosfera e a heliopausa. A heliosfera é traduzida da palavra inglesa heliosphere, que significa esfera do Sol, mas com base em estudos realizados, o nome mais adequado talvez seria heliovéu, ou véu do Sol em português, pois parece que o Sol está envolvido com um véu fino. A parte da heliosfera que fica de frente da direção em que o Sol se move para orbitar o centro da galáxia é menos espessa. Mas a heliosfera do outro lado é muito mais ampla, então o ambiente é menos extremo. Pelo menos é o que esperamos. Por enquanto, o Sistema Solar, assim como um Brooklyn, está num castelo no Monte Hindafal, cercado por paredes de fogo. Mas, um dia teremos que atravessar essa parede, podendo ser quando recebermos convidados como Siegfried Galáctico ou Rei Gunnar do Espaço Sideral, ou quando a humanidade tiver que deixar o planeta Terra. É provável que a Voyager consiga atravessar sem dificuldades, pois as paredes são relativamente finas. Além disso, a Terra também possui uma camada de atmosfera muito mais quente, chamada exosfera e termosfera. Portanto, apesar de a parede de hidrogênio ser muito mais quente que a atmosfera da Terra, não foi causado nenhum dano às sondas espaciais quando atravessaram essa atmosfera. Mas a nave espacial do futuro será muito maior que a Voyager e terá o tamanho de uma pequena cidade. Dessa forma, a parede de fogo se torna um grande problema. Mas, graças à ciência moderna, hoje temos a esperança de conseguir atravessar essa parede. Como sabemos que existe uma parede de heliosfera que é considerada mais fina e que está na direção em que o Sol se move, basta ajustar as coordenadas nessa direção até encontrar a melhor forma de ultrapassar essa parede. Ainda, uma nave espacial na velocidade da luz não seria necessário 1000 anos para atravessar, conseguindo essa proeza em apenas alguns anos. Podemos também começar a trabalhar no desenvolvimento de escudos robustos e campos de força que nos permitiriam passar ilesos pela parede de hidrogênio. Bom, pessoal, eu vou terminando esse vídeo por aqui sonhando com um futuro brilhante. Obrigado a todos por assistirem até o final. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E não é necessário ficar preocupado desde agora, não. A verdade é que desde a era arqueozoica, a humanidade sempre sonhou com o espaço e as estrelas. Então, sinceramente, você acha que uma simples parede pararia toda a humanidade? Definitivamente a resposta é não. Bom,
Eu vou me despedindo por aqui e tenho a certeza que você não vai se esquecer de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, né? Então deixo aqui o meu agradecimento antecipado. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.